Olá, pessoal. Então vamos continuar mais uma aula ou iniciar nossa aula dessa disciplina, né? Que nós vamos ter esse módulo de 32 horas falando de nutrição, aplicando essa área da ciência à parte da enfermagem. Então é uma disciplina bem importante, principalmente para a nossa vida prática, para o nosso entendimento. A gente tem que fazer uma aula introdutória. Nessa aula introdutória, eu sempre faço uma breve revisão do sistema digestório e aí, posteriormente, a gente continua falando dos conceitos, né? Dos tipos de nutrição, das vias de nutrição. Então, tem bastante conteúdo para ser abordado nessa disciplina, ok? Então, como eu já me apresentei anteriormente para vocês, eu sou a professora Jéssica e a gente vai ficar aí nessas 32 horas aprendendo mais um pouquinho a respeito dessa ciência. Então, qual a importância de estudar nutrição no curso técnico de enfermagem, né? Já que alguns dizem, mas eu não vou ser nutricionista, sim. O nutricionista em si que passa 4 anos ou até mais estudando a respeito dos alimentos, ele estuda isso de forma muito mais profunda, né? Nós estudamos justamente para nós entendermos como os alimentos eles são necessários para a manutenção do corpo, isso de forma muito básica, e principalmente voltando essa disciplina para a parte técnica, para os nossos procedimentos que são realizados diariamente com esse paciente. Então, tem pacientes que ele precisa de uma dieta mais restrita, é importante saber o porquê, né? Por que o paciente às vezes precisa de uma dieta mais calórica. Geralmente quem vai fazer essas prescrições é o próprio médico ou nutricionista. E para que o nosso serviço ele não se torne tão mecânico de só ir lá e executar o procedimento, é importante eu saber o porquê que eu estou executando esse procedimento. E uma das áreas no qual nós atuamos, realizando os nossos procedimentos diários, é na nutrição. E entender pelo menos como acontece a fisiologia, a absorção desses nutrientes, dessas substâncias que são ingeridas, é importante, porque aí eu vou entender como isso pode afetar direto ou indiretamente outros sistemas do corpo. Então, é por isso que dentro do curso técnico de enfermagem, nós estudamos, falamos sobre nutrição, ok? Então, só uma parte introdutória, nós vamos ver alguns conceitos básicos. Dentro da palavra nutrição, a gente entende que ela é uma ciência que vai estudar as diversas etapas que um alimento ele sofre, desde a mastigação até a sua eliminação. Então, a nutrição ela estuda todo esse processo. Quando é feita uma graduação, eles estudam isso de forma muito mais profunda, não somente do processo, quanto dos próprios alimentos. Temos também como conceito entender que a nutrição ela é um processo involuntário depois, né, que ela passa ao processo de absorção, digestão. Então, a parte inicial de voluntária é quando você escolhe o que vai comer. A partir do momento que começa a mastigação, começa o processo involuntário, né? A partir do momento que nesse período são liberadas enzimas, depois vai formando o bolo alimentar e aí vai passando pelo tubo digestivo, né? Então a gente vai ter esse processo que é involuntário do nosso corpo, é natural que ele faça. Os alimentos, por sua vez, são substâncias introduzidas no organismo que tem como principal objetivo conseguir promover o crescimento, a reparação dos tecidos, a produção de energia e o equilíbrio das diversas funções orgânicas. Então, isso é alimento. Qualquer outra coisa que não tenha esse objetivo ou não realize esses processos, consequentemente, deixou de ser alimento. Ele é apenas algo que não vai trazer benefícios para o organismo. É só algo que a pessoa vai lá, come, mas que não traz benefício nenhum, porque o alimento em si, ele tem que ter esses objetivos. É importante que ele realize esse processo. Ele auxilie no crescimento,
na reparação dos tecidos, na produção de energia e no equilíbrio das diversas funções orgânicas. Então, essa é a função, ou é para isso que serve, ou é esse o conceito que nós temos em relação aos alimentos. E aí, vamos fazer uma breve revisão do sistema gastrointestinal. Se vocês não tiveram anatomia, terão. E se vocês já tiveram, nós só vamos rever essa parte, ok? Então, o trato gastrointestinal, ou sistema gastrointestinal, o sistema digestório, então é tudo a mesma coisa, tá? Mas toda vez a gente sempre, como da literatura que eu tirei, o termo que a gente usa é trato gastrointestinal. Então, toda vez que vocês verem um livro escrito ou só colocado sistema GI, trato GI, está dizendo diz respeito ao sistema digestório, né? No caso, o sistema gastrointestinal. Ele é importante nós sabermos ou relembrarmos que ele é um tubo contínuo. Esse tubo ele começa na boca, né, e termina lá no ânus. Claro que ele vai passar por diversas partes, e cada parte dessa tem um nome diferente, assim também como uma função diferente. Mas em si, se você observar, o sistema gastrointestinal, ele é um tubo. Vem pela boca e tem o esôfago. Do esôfago, esse mesmo tubo prossegue passando por modificações que será o estômago, né? Posteriormente, vai iniciar o processo do intestino, né? O intestino delgado. E aí, indo pelo intestino delgado, tudo isso ainda é continuação do tubo. Ele só passa pelas modificações quanto às suas características e suas funções. E aí ele continua aqui com a parte do tubo digestório, do sistema do intestino delgado, intestino grosso e por fim sua eliminação. Então ele é um tubo contínuo que, claro, cada parte dele passa por modificações, tem estruturas diferentes, mas não deixou de ser uma continuidade e cada um tem a sua função importante no processo de digestão, no processo de absorção desses alimentos que serão ingeridos. Então, os órgãos do trato gastrointestinal incluem a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Mas também existem os órgãos acessórios desse sistema, que são os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Nós não vamos entrar em detalhes em cada um deles. Pode ser que nas aulas posteriores a gente acabe entrando por necessidade de entender o processo de absorção de algumas substâncias, tá? Mas aí, porque tomaria muito tempo e o nosso objetivo aqui não é focar somente na anatomia, só revisar para entender como funciona esse processo de digestão. Então, nós vamos ter uma atenção melhor para os órgãos chamados de órgãos principais do sistema digestório. Os órgãos mais acessórios, a gente vai entrar nesse detalhe quando houver uma necessidade em relação às próximas explicações. E aí, eu coloquei aqui uma imagem que eu achei ela bem legal, porque ela coloca em preto os órgãos que fazem parte, os principais do sistema gastrointestinal, e de vermelho os órgãos acessórios. Tá? Então, justamente para a gente conseguir entender bem legal como distribuem-se ou dividem-se esses órgãos do sistema gastrointestinal. Então, em geral, o sistema digestório ele apresenta 6 processos básicos, ou ele exerce 6 funções importantes. A primeira, a ingestão. Então, o processo de ingestão, ele envolve o ato de comer, né, que é a captação dos alimentos que acontece através da boca. E aí entra a necessidade dos dentes, da língua, né, de órgãos acessórios também presentes nessa região. Um outro processo importante é a secreção. Então, secretar é a produção, tá? Então, ele produz diariamente em média, uns 7 litros de água, ácidos, tampões ou enzimas que auxiliam no processo da digestão. Então, esse processo de secreção é realizado também, pode iniciar na ingestão, através da mastigação,
e pode continuar por todo o tubo digestório. Então, ele vai liberar líquidos, substâncias químicas que vão auxiliar no processamento desses alimentos ou nutrientes que serão ingeridos. E aí, um outro processo que é realizado pelo sistema gastrointestinal é a mistura ou propulsão. Então, isso acontece quando ocorre a contração e o relaxamento dos músculos lisos, que é o tipo de músculo que reveste a parede do sistema gastrointestinal. Então, a esse também nós chamamos de movimentos peristálticos, tá? Então, quando há uma formação inicialmente na mastigação, a mistura inicial acontece na boca, né? Então, impulsiona o alimento em direção ao ânus. Esse impulsionamento que acontece através dessa musculatura, acho que eu coloquei na próxima imagem, dá para ver melhor, é chamado de movimentos peristálticos. Os movimentos que são realizados pela musculatura lisa, de empurrar esse alimento por todo o tubo digestivo. A capacidade do trato gastrointestinal para misturar e mover os alimentos ao longo de sua extensão é denominado também de motilidade. Aí nós temos um outro processo que acontece, que é a digestão. Então, o processo de digestão ele pode acontecer de duas maneiras, ou ele acontece de duas maneiras, que é a forma química e a forma mecânica. Tá? Então, na digestão mecânica, a função é feita, esse processo é feito mais pelos dentes, porque a função dos dentes é conseguirem cortar, né, moer, mastigar bem os alimentos antes que passem pelo processo de deglutição, ou seja, a pessoa consiga engolir. Depois, os músculos lisos do estômago e intestino delgado o trituram, que foi o que a gente viu no processo anterior, e empurram ele pro tubo em diante, por todo o tubo digestivo. Consequentemente, as moléculas dos alimentos elas serão dissolvidas e misturadas com as enzimas do sistema digestório. Então, as enzimas, essas substâncias, elas ajudam a absorver os alimentos. Então, a digestão mecânica é importante. Daí nós vemos a importância dos dentes, né, de ter uma arcada dentária completa para conseguir realizar, moer, triturar esses alimentos adequadamente, mastigar corretamente para facilitar esse processo de quebra de moléculas e de absorção. Então, nós já entendemos que uma pessoa que ela não mastiga direito, consequentemente, ela pode ter dificuldades no processo de digestão posteriormente, que é a digestão química. Então, os alimentos entram pela boca, né? E aí, através da salivação, já começa a ter uma ação química, os dentes fazem a ação mecânica, e aí forma-se, através da mastigação, que libera saliva, né, que tem essas substâncias químicas, vai formando o bolo alimentar. Formou o bolo alimentar, a pessoa vai deglutir, e os movimentos peristálticos, que é de conduzir esse alimento por todo o tubo digestivo, irá começar ou estará acontecendo. E é importante que eu coloquei aqui para vocês, antes de a gente chegar na digestão química, ainda falando da digestão mecânica, eu coloquei aqui algo bem interessante em relação à mastigação, porque durante a mastigação, a saliva ela é importante por ela ajudar na liberação, né, as glândulas salivares, as glândulas salivares, elas auxiliam na liberação de 3 enzimas muito importantes nesse processo. Uma das primeiras enzimas é a pitialina, né? Então, a pitialina ela vai ser uma proteína secretada pelas glândulas salivares, especialmente na glândula parótida, que vai ter como principal função iniciar o processo de digestão na boca. Esse processo de digestão tem como principal substância os carboidratos. Então, os carboidratos ingeridos, eles começam a passar pela digestão ainda durante a mastigação. E aí, esses carboidratos serão quebrados, né? Consequentemente, essas moléculas passarão a se tornar em açúcares menores, o que vai facilitar a digestão dele na continuidade
do sistema digestório. Uma outra substância ou enzima liberado ainda durante a mastigação é a mucina. Então, a mucina ela vai ter como uma das principais funções proporcionar viscosidade desse alimento, né, formando o bolo alimentar, para facilitar a deglutição, porque se tiver um alimento muito seco, fica difícil para deglutir. E às vezes, mesmo com a mucina presente, nós notamos que a ingestão de alimentos muito secos ainda pode dificultar essa deglutição. Então, ela age como um lubrificante da cavidade oral, e esta lubrificação ela se torna essencial para a fala e também para diminuir o atrito dentro da boca dos outros órgãos presentes. E aí evita também os ferimentos, porque se tiver uma mucosa muito ressecada, consequentemente a boca ela vai apresentar ferimentos com bastante frequência. Uma outra, né, a outra enzima muito importante liberada por essas glândulas, que são 3, a última no caso é a lisozima, tá? Vou até consertar daqui a pouco, que foi um erro de digitação. Então, a lisozima, ela destrói bactérias para proteger a túnica mucosa da boca contra quaisquer infecções e os dentes contra cáries. Então, a lisozima ela está voltada mais para defesa, né? É claro que, apesar de ela ter essa função, ela não vai conseguir destruir todas as bactérias. É claro que, em conjunto com a lisozima, precisa haver higiene também, né? A higiene da cavidade oral, os cuidados com a cavidade oral. Então, existe essa enzima, porém, ela sozinha não pode resolver uma grande proliferação de bactérias. Então, ela consegue também eliminar algumas bactérias que podem estar presentes nos alimentos, mas também não é, dependendo da quantidade, ela pode não conseguir resolver. Então, ela trabalha muito mais na defesa. Então, as 3 principais enzimas que são liberadas pelas glândulas salivares, mucina, a lisozima, né, e a pitialina são as principais enzimas, ou são as enzimas liberadas ainda durante o processo mecânico da mastigação, né? No processo mecânico da digestão, que é a mastigação. E aí temos o processo químico, ainda do processo de digestão. Nesse processo químico, as moléculas grandes de carboidratos, elas passam a ser quebradas. Lembra que lá na mastigação, quem ajuda nesse processo faz parte dessa parte química. Você nota que a mastigação mecânica e a química, elas estão interligadas, não tem como andar sozinhas. Então, quando ao mesmo tempo que você está mastigando, fazendo a quebra ou triturando os alimentos com os dentes, automaticamente está acontecendo uma digestão química também, porque as glândulas salivares, elas estão liberando as enzimas que nós acabamos de falar. Então, elas andam em conjunto, não tem como ficar separado. E aí, as moléculas grandes de carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos que estão presentes nos alimentos passam a ser degradados em moléculas menores, o que vai facilitar a absorção também, né? E não é somente lá na boca, quando ele chegar no estômago, né, no intestino, essas enzimas ainda serão liberadas para degradar mais ainda essas moléculas de carboidratos, de lipídios e, consequentemente, facilitar a absorção dessas substâncias para o organismo. E aí, nós entramos no processo, que é o 5º processo, que é o processo de absorção. Então, a passagem dos fluidos ingeridos e secretados, né, eles passam a ser pequenas moléculas, serão produto lá da digestão, depois que a pessoa digeriu, e vai facilitar a absorção, né? Então, esse líquido, esse fluido, a passagem dele, né, para as células, para os epitélios, para os tecidos, é chamado de absorção. Então, depois que ele foi muito bem quebrado, ele consegue passar para as células e, consequentemente, essa passagem que acontece é chamada de absorção. As substâncias absorvidas passam ao líquido intestinal e depois ao sangue, né? Ou seja,
Se for açúcares, vai trazer energia, e assim cada alimento com sua função, cada vitamina, cada mineral com a sua função específica vai conseguir alimentar as células do corpo e, consequentemente, manter esse organismo, esse corpo se desenvolvendo, né? Crescendo, se mantendo. Então, essa é a função, uma importante função em relação à ingestão, né, de alimentos. Daí a gente vai, eu tô voltando um pouco a esse assunto, gente, porque quando nós chegarmos em alguns comprometimentos que os pacientes eles têm, relacionado a esse sistema, você vai entender que se tem alguma parte desse sistema que não está funcionando, consequentemente, alguns desses processos eles serão prejudicados. Essa é a importância de estar passando para vocês cada um desses processos que o sistema digestório ele faz, que é importante que ele faça. O sexto processo que é feito é a evacuação. Então, a evacuação ela já vai ser a liberação dos resíduos, substâncias que não foram digeridas, bactérias, células que serão descartadas, né, que não foram reutilizadas, que serão descartadas pelo sistema gastrointestinal, materiais digestivos que não foram absorvidos e que também não farão falta para o organismo, eles serão eliminados pelo ânus, em processo chamado de evacuação. Então, o material eliminado é denominado de fezes, né? Então, aqui a gente tem um dos principais órgãos, né, desse sistema, que é responsável pelo processo de evacuação, que é o intestino grosso, tá? Então, o intestino grosso, ele é um dos principais órgãos para auxiliar nesse processo final de eliminação do sistema gastrointestinal, do processo digestório, ok? Então, fico à disposição para tirar dúvidas de vocês. Já deixei disponível as atividades. Respondam na dúvida, ficarei aqui para respondê-los.